Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 31. Até pouco tempo atrás, Agnes Kaminsky e eu não nos falávamos. Agora ela está ao meu lado no jardim da frente da casa dos Leopold, acariciando minhas costas enquanto observamos a ambulância partir com Larry. A julgar pela forma como xingou os paramédicos enquanto tentavam encontrar uma veia, ele vai cair bem. Não posso dizer o mesmo sobre o casamento dele. Lorelei tira o carro da garagem e nos diz pela janela: o filho da puta vai precisar da carteira e dos óculos, então vou para o hospital também. Embora eu não saiba por que me dou esse trabalho. Observamos enquanto Lorelei se afasta, atrás da ambulância, e Agnes bufa. Talvez você devesse ter deixado Rick acabar com a raça daquele idiota. Mas estou feliz por ter feito o que quiser. Quando a polícia escolta Rick para fora da casa, algemado, ele acena com a cabeça para mim. É um gesto de agradecimento por tê-lo impedido de cometer um erro ainda maior. Os humanos são criaturas imperfeitas, propensas a fazer coisas imprudentes, e às vezes apenas pela graça de Deus, ou pela intervenção de um vizinho, que somos salvos. Levanto a mão para me despedir, e então Rick desaparece sob o brilho da sirene da viatura. Acabou. E estamos todos vivos. De repente, o impacto do que aconteceu esta noite me invade e minhas pernas cambambas. Cambaleio até a varanda dos Leopold e desabo nos degraus. Não consigo acreditar no que aconteceu. Não acredito que entrei naquela casa sem pensar duas vezes. Mas naquele momento achei que tinha meus vizinhos na retaguarda e que meu pelotão viria logo atrás de mim. Meu único pelotão agora está ao meu lado, tossindo catarro de fumante. Aquele Jonas, murmuro. O que tem ele? Que tipo de militar das forças especiais da Marinha permite que uma mulher enfrente o inimigo sozinha? Um cagão. Agnes se senta no degrau ao meu lado. Você realmente acreditou naquela palhaçada de forças especiais da Marinha? Você está querendo dizer que não é verdade? Ah, sempre tive minhas dúvidas. Hoje à noite, ele cormou. Ela solta uma risada, parecendo uma foca, que, diferente dele, realmente conhece o mar. Todo aquele levantamento de peso, todas aquelas histórias sobre missões perigosas. Quem precisa se gabar quando realmente faz as coisas? Ela está certa. Claro que está. E me sinto uma idiota por ter acreditado nas histórias de guerra dele. Mas esse sempre foi meu problema. Acredito no que as pessoas dizem. E esta noite quase paguei por isso com a minha vida. Uma luz se acende na casa dos Green, visível por entre as frestas das persianas. Então eles estavam em casa, no M das contas, escondidos com todas as luzes apagadas, enquanto um drama se desenrolava na casa ao lado. Tinham ouvido os tiros e os gritos de Lorelei. E deviam saber que eu estava me colocando em perigo, desarmada. Embora Matthew Green tenha uma arma, ele nem se deu trabalho de sair de casa para me ajudar. Nem mesmo agora, com todas as viaturas da polícia estacionadas na rua, ele ousa sair. Outro covarde. Parece que nosso bairro está infestado deles. Uma voz me chama além das luzes das sirenes, que piscavam. Mãe? Olho para cima, estreitando os olhos, mas mal consigo distinguir a silhueta da minha quando ela emerge da escuridão para o brilho das luzes. Tentei falar com você, mas você não atendeu, diz ela. Olho para as viaturas e dou de ombros. As coisas saíram um pouco do controle por aqui. O detetive Saldanha me contou o que aconteceu. Meu Deus, mãe, me desculpe, eu não fazia ideia. Eu estava no concerto de Maurer. Você devia ter visto sua mãe, Jane. Interrompe Agnes. Ela agiu como uma verdadeira super-heroína. Jane sabe que faz meses que eu e Agnes não nos falamos, e agora olha para nós duas, tentando processar a mudança repentina na minha relação com a minha vizinha. Ela desarmou aquele sujeito com as próprias mãos, diz Agnes, socando o ar para dar ênfase. Não precisou de nenhuma arma, não. Senhora, ela simplesmente entrou lá e disse a ele para largar a arma.
Agora nós sabemos de onde você herdou a sua coragem, Jane. Ah, mãe, Jane suspira. O que passou pela sua cabeça para fazer isso? Alguém tinha que fazer alguma coisa. Mas tinha que ser você? Bem, o senhor Forças Especiais da Marinha não moveu uma palha. Nem o senhor Green eu ando armado. Fui a única que sobrou. Ela também se senta. E agora somos três, alinhadas como pino de boliche nos degraus da varanda. Sinto muito. Dou de ombros. Você estava no concerto. Foi bom? Saí mais cedo, depois de finalmente ler a sua mensagem. Sinto muito por não ter levado você a sério. Todas aquelas coisas que você tentou me contar sobre o bairro, mas no M das contas nada daquilo era o verdadeiro problema. Eram apenas distrações. Os Green. Trícia fugindo. O verdadeiro problema era algo totalmente diferente, algo que aconteceu muito tempo atrás. O quê? Jack transou com Larry Leopold. Responde Agnes. Obrigada pelo resumo, senhora Kaminsky, diz Jane. Bem, foi o que sua mãe me contou. E o estranho é que foi novidade para Rick, digo a Jane. Ele nunca soube. Depois de todos esses anos, era de esperar que esse assunto estivesse morto e enterrado há muito tempo. Então, como isso veio à tona agora? Pergunta Jane. Não faço ideia. Mas acho que Rick contratou aquele cara da van branca para espionar Larry. Deve ter sido assim que ele descobriu a verdade. Que cara? Eu não te falei dele? Tinha uma van branca vigiando a casa dos Leopold. Imagino que fosse um detetive particular. Acho que ele deve ter colmado suspeitas de Rick, e foi por isso que Rick apareceu aqui hoje à noite, para finalmente acertar as contas com Larry. E Jack? Alguém já conversou com ela? Se certificou de que ela está bem? Sim, sim. Eu liguei para ela, e ela está bem. Mas disse que Trícia ainda se recusa a voltar para casa. Balanço a cabeça. Que caos. Vamos, mãe. Eu acompanho você até em casa. Quer que eu passe a noite aqui? Por quê? Para fazer companhia a você. Deve ter sido uma experiência muito traumática. Agnes ri. Sua mãe parece traumatizada. Jane faz uma pausa e, pela primeira vez em muito tempo, ela olha para mim. Quero dizer, realmente olha para mim. Durante toda a sua vida, fui apenas mãe para ela, a mulher que cozinhava e limpava, que fazia curativos em seus arranhões, torcia por ela nas partidas de beisebol. Alguém realmente olha para a própria mãe? Nós apenas existimos, tão conáveis quanto a gravidade. Mas esta noite Jane parece ver algo diferente, uma Ângela diferente, e se abaixa para me ajudar a cair de pé. Não, você não parece traumatizada, diz ela. Mas está com cara de que uma bebida não lhe cairia mal. Eu tomo alguma coisa com ela, diz Agnes. Tenho uísque em casa. Dos bons. Vou ficar bem, Jane, digo. Só preciso ir para casa. Tem certeza? Você ouviu, Agnes? Sou uma super-heroína agora. Olho para minha vizinha. Você disse que tem um uísque dos bons? O melhor. Tudo bem, então, digo. Nós começamos a caminhar até a casa dela e Agnes me diz, quer saber, Angie? O quê? É bom estarmos nos falando de novo. Capítulo 32. Maura. Um brinde. A nossa brilhante pianista, exclamou Mike Antrim. Maura esboçou um sorriso sem graça enquanto seus colegas músicos erguiam as taças de champanhe. Nunca se sentirá confortável em ser o centro das atenções, mas aquela não era uma noite em que pudesse se esconder modestamente em um canto, não depois de seu desempenho impecável. A nossa brilhante pianista. Repetiram todos. Daniel se aproximou dela e sussurrou. Você merece esses aplausos. Aproveite o momento. Ela ergueu a taça para brindar com o grupo. E um obrigado a vocês. Podemos ser amadores, mas acho que todos tocamos muito bem hoje à noite. Ei, estou pronto para aposentar meu estetoscópio, gritou alguém. Quando vamos sair em turnê com esse concerto? Primeiro, disse Antrim. Por favor, comam um pouco daquela comida toda na sala de jantar. Se não nos ajudarem a acabar com aquilo, vamos passar um mês comendo o que sobrar. Antes da apresentação, Maura estava tão nervosa que não conseguirá comer nada, e agora se sentia faminta. Foi até a sala de jantar, onde encheu o prato com bolinhos de caranguejo, lemon e aspargos frescos. Também pegou outra taça de vinho, dessa vez um tinto intenso e saboroso, que bebeu com prazer enquanto ia até a espaçosa sala de estar dos Antrim para se juntar aos outros convidados. Antrim acenou para ela. Maura, venha se juntar a nós. Estamos conversando sobre qual peça escolher para o próximo programa. Próximo programa? Ainda estou me recuperando deste. Acho que vocês deveriam escolher algo dramático. Ou extremamente romântico, sugeriu Juliane. Recentemente ouvi um concerto para piano de Rachmaninoff no rádio. O que acham? Os músicos gemeram em uníssono. Juliane, querida, disse marido, somos só amadores, mas acho que todo mundo ia adorar. Um dos violinistas voltou-se para Maura. Rachmaninoff? Pronta para o Dizal? De jeito nenhum, respondeu ela. Só de pensar em tocar Rachmaninoff, minhas mãos já começam a suar. Antrim riu. Eu achava que nada fosse capaz de deixar nossa médica legista nervosa. Você nem faz ideia, pensou Maura. A gelada doutora. Isis, rainha dos mortos, era apenas uma fachada. A mulher que nunca se deixava abalar estava sempre segura dos fatos. Era a máscara que ela usava nas cenas de crime e nos tribunais, e assumirá esse papel havia tanto tempo que a maioria das pessoas acreditava que era real.
A maioria. Ela olhou ao redor, procurando por Daniel, mas ele estava do outro lado da sala com olhados Antrim, M, ambos concentrados em uma das pinturas na parede. Seus amigos gostaram do concerto? Perguntou Juliane. Ainda não tive oportunidade de falar com eles. Havia tantas pessoas lá. Estava muito caótico. Casa cheia, disse Antrim, com orgulho. Ouvi dizer que todos os ingressos foram vendidos. Notei que a detetive Risoli saiu no meio da apresentação, comentou Juliane. Que pena ela não ter cado até o M. Os detetives provavelmente são como nós, médicos, disse Antrim. Sempre tendo de atender a chamadas de emergência. Todos nós sabemos como é, disse um dos violoncelistas. Aniversários interrompidos, recitais infantis perdidos. Pelo menos nossa famosa pianista não foi arrastada para nenhuma cena de crime. Meus atendimentos, ao menos, nunca são emergenciais, disse Maura. Falando em emergência, disse Antrim. Sua taça está vazia. Ele pegou a garrafa de vinho tinto, mas se deteve antes de servir. Posso? Sim, por favor. Daniel é que vai dirigir hoje. Antrim encheu novamente a taça dela e, em seguida, olhou para Daniel e M, ainda concentrados na pintura. Pelo que estou vendo, ele gosta de arte. Sim, especialmente arte sacra. Então ele deveria dar uma olhada no tríptico que tenho no meu escritório. Comprei na Grécia há alguns anos. O negociante jurou que era uma antiguidade, mas Juliane tem dúvidas. Daniel também atua na área médica? Perguntou Juliane. Não, respondeu Maura. Houve uma pausa na conversa, durante a qual teria sido natural que ela preenchesse a lacuna, respondesse a pergunta tácita de Juliane, uma pergunta que sempre temia ouvir. Qual é a profissão de Daniel? A verdade era muito complicada e invariavelmente suscitava olhares surpresos. Então ela mudou habilmente de assunto, comentando sobre a vitrine com os violinos. Me conte a história desses instrumentos. Mike, pediu ela. Como você reuniu uma coleção de 5 violinos? A verdade? Antrim riu. De tempos em tempos, compro um novo porque espero um dia encontrar algum que me faça tocar parecido com Eiffets. Mas, na verdade, toco igualmente mal com todos eles. Pelo menos você sabe tocar um instrumento, disse Juliane. Eu não sei nem ler uma partitura. Ela olhou para os convidados. Todos esses médicos talentosos. Eu me sinto uma nulidade nesta sala. Antrim passou o braço em torno da cintura da esposa. Ah, mas você cozinha divinamente. Se os deuses soubessem cozinhar. Foi assim que nós nos conhecemos. Vocês sabiam? Juliane administrava o pequeno café em frente ao hospital. Eu ia lá todos os dias para comprar meu almoço e conversar com essa moça linda. Sanduíche de peru com bacon e cappuccino duplo, disse Juliane. Ele pedia a mesma coisa todos os dias. Estão vendo? Antrim riu. Como eu poderia resistir a uma mulher que sabe que o caminho para o coração passa pelo estômago? Falando nisso, temos que reabastecer as bandejas. Tenho mais bolinhos de caranguejo esquentando no forno. Enquanto os Antrim se dirigiam para a cozinha, Maura procurou Daniel. Como não o viu, atravessou a sala até o quadro que ele e Amy estavam admirando. Dava para ver porque ele tinha ficado tão interessado. Era uma representação cubista da Virgem com o menino Jesus, composta de blocos monocromáticos laranja e vermelhos, um forte contraste com as pinturas sacras que Daniel tanto gostava, mesmo que fosse uma representação dos ícones que ele amava. Ela ouviu vagamente a voz dele e seguiu-se até o corredor, onde ele e Amy estavam parados diante de uma fotograia em preto e branco. Maura, vem ver isso, chamou Daniel. É a praça de São Marcos de uma forma que a maioria das pessoas nunca viu. Deserta. Acordei às 4 da manhã para tirar essa foto, disse Amy. Era o único horário em que não estava apinhada de turistas. Foi você quem tirou essa foto, Amy? Perguntou Maura. Estávamos em Veneza, no meu aniversário de 16 anos. Ela sorriu ao olhar para a imagem. Foi nessa viagem que eu me apaixonei pela história da arte. Mal posso esperar para voltar à Itália. Meu pai disse que da próxima vez vamos visitar a Galeria Uffizi. A minha monograia sobre uma pintura que está lá e nunca a vi pessoalmente. O seu pai disse que tem um tríptico no escritório dele que Daniel gostaria de ver. Ah, ótima ideia. A minha mãe acha que é falso. Talvez Daniel saiba dizer se é verdadeiro ou não. Amy os conduziu pelo corredor e acendeu a luz do escritório. Bastou uma olhada para ver que o cômodo era de um médico. A estante estava repleta de leitura especializada, muitas das mesmas obras que Maura tinha em seu escritório em casa, de Harrison, Schwartz, Sabiston e Zollinger. Os volumes ladeavam uma foto emoldurada de Mike e Juliane no dia do casamento, com a pequena Amy entre eles. Ela parecia ter cerca de 10 anos, uma princesa fada com uma coroa de rosa sob o cabelo preto curto. Aqui está o infame tríptico, disse Amy, apontando para a pintura na parede. Minha mãe acha que o meu pai foi enganado, mas o antiquário de Atenas jurou que tinha 100 anos. O que você acha, Daniel? Não sou especialista o suficiente para julgar a datação e a autenticidade da peça, disse Daniel, inclinando-se para examiná-la mais de perto. Mas posso identificar esses santos. São guras icônicas da Igreja Ortodoxa Grega. A mulher no centro é Eutocos, que conhecemos como Maria, mãe de Jesus. No painel esquerdo, claramente é João Batista. E, no direito, a julgar pelo desenho do manto e do colarinho, só pode ser São Nicolau. O bispo de Mira, completou M. Daniel sorriu. Nem todo mundo sabe que o verdadeiro Papai Noel era turco. Apontou para o canto inferior. Há um fragmento de texto aqui. Maura, venha dar uma olhada. Você sabe um pouco de grego. Talvez consiga decifrá-lo.
Maura se aproximou e estreitou os olhos. A letra é muito pequena. Preciso de uma lupa. Meu pai tem uma aqui em algum lugar, disse M, virando-se para a mesa. Acho que ele guarda na primeira. Maura ouviu M ofegar e se virou para ela. A jovem estava paralisada, com a mão sobre a boca, olhando pela janela. O que foi? Perguntou Maura. Ele está aqui. M se afastou da janela. Ele me encontrou. O quê? M se virou para Maura com pânico nos olhos. O homem do cemitério. Daniel foi até a janela e olhou para o jardim. Não estou vendo ninguém lá fora. Ele estava parado debaixo da árvore, olhando para mim. Daniel correu para a porta. Vou lá fora. Espere, gritou Maura. Daniel? Ela estava bem atrás dele quando ele saiu correndo pela porta dos fundos. O ar noturno estava tão saturado de umidade que foi como dar de cara com uma parede de vapor. Juntos, eles ficaram parados no gramado, examinando a escuridão. De dentro da casa vinham os sons de jazz das vozes abafadas dos convidados do Zantrim, mas do lado de fora só se ouvia o cricrilar dos grilos. Maura se virou e viu M parada na janela do escritório, observando-os com uma expressão angustiada. Não tem ninguém aqui, disse Daniel. Ele teve tempo de fugir. Se é que tinha alguém aqui. Ela olhou para ele e perguntou baixinho. Você acha que ela imaginou? Talvez ela tenha visto o próprio reeixo e pensou que tinha alguém aqui fora. Maura atravessou a relva úmida e se agachou junto à árvore. Daniel sussurrou. Ela não imaginou. Tinha alguém aqui. Ele se agachou ao lado dela e também viu que estava claramente perceptível na terra. Pegadas. Maura pegou o celular e ligou para Jane. O M é adequado para uma noite insana, disse Jane. Primeiro minha mãe desarma um homem armado. E agora parece que o perseguidor de M está de volta. Você se esqueceu de mencionar minha estreia triunfante como solista, acrescentou Maura. Ah, é. Jane suspirou. Me desculpe por não ter cado até o M do concerto, Maura. Mas quando li a mensagem da minha mãe, eu estava brincando. As emergências maternas sempre têm prioridade. Elas estavam agachadas lado a lado na penumbra do jardim do Zantrim. Já era meia-noite. Os outros convidados, exceto Maura e Daniel, tinham ido embora, e o bairro estava silencioso. Maura olhou para a bainha do vestido de seda, agora úmida e provavelmente manchada pela grama molhada. Toda a investigação tinha seu preço, mas aquela estava se mostrando mais cara que a maioria. Maura se levantou, as coxas doendo por ter ficado tanto tempo agachada. Ele sabe onde ela mora. Pode aparecer de novo a qualquer momento. Jane também se levantou. Os pais dela estão com medo, e muito irritados. Espero que não culpem você. Quem mais eles vão culpar? Tem um homem perseguindo a deles, e não consigo pegá-lo. Jane se virou e viu as luzes que piscavam na viatura policial estacionada na rua. Você e Daniel realmente não viram ninguém? Não. M foi a única que o viu. Quando saímos, ele já tinha sumido. Com todos os convidados, devia haver mais de 10 carros estacionados na rua, então o carro dele não seria notado. Daqui ele teria uma visão clara do escritório. Maura se virou para a janela, as luzes ainda acesas lá dentro. Enquanto estávamos lá, olhando a pintura, ele estava aqui no jardim. À espreita. Detetive Rizzoli? Elas se viraram e viram Juliane saindo pela porta dos fundos atravessando o gramado na direção delas. A noite estava quente, mas ela abraçava o próprio corpo, como se sentisse frio ali, parcialmente na escuridão, com o rosto eclipsado pela sombra de um arbusto de lilazes. O que devemos fazer agora? Perguntou ela. Vocês têm um sistema de segurança. Mantenham tudo acionado. Mas não parece seguro ficarmos com M aqui em casa, sabendo que ele pode reaparecer a qualquer momento. Mike tem que trabalhar. Não pode ficar aqui o tempo todo para nos proteger. A polícia chega aqui em 10 minutos se a senhora ligar. Senhora Antrim. E se os policiais demorarem mais do que isso? Quando chegarem aqui, ele pode estar dentro da nossa casa, nos atacando. Atacando minha lhá. Ela se abraçou com mais força e olhou por cima do ombro para a rua, como se alguém a estivesse observando naquele exato momento. Até vocês pegarem esse homem, quero tirar M daqui. E já sei para onde levá-la. Para onde a senhora está pensando em ir? Nós temos uma casa no lago, perto da floresta estadual de Douglas. Fica no meio do nada. Ele nunca conseguiria nos encontrar lá. Mike concorda que é o lugar perfeito. Ele tem que ficar na cidade para trabalhar, mas vai nos encontrar no sábado. Só não quero que M que aqui agora. Maura olhou para a casa. Com as luzes acesas, dava para ver que os cômodos ficavam muito expostos. Como era fácil espiar a casa de outras pessoas à noite para observar os detalhes de sua vida. Vigiá-los enquanto preparavam o jantar e se sentavam à mesa. Ver o que estava passando na televisão. Saber a que horas subiam e apagavam as luzes. À noite, cada casa atraía o olhar de estranhos cujo interesse podia ser ou não inofensivo. Se quer levá-la para algum lugar, disse Jane, então vá para o hotel ou para a casa de uma amiga. Na casa do lago, não vou poder protegê-la. Você pode protegê-la aqui? Só estou tentando mantê-la segura. Senhora Antrim. Eu também, respondeu Juliane. O rosto dela estava obscurecido pela sombra, mas não havia como deixar de notar o tom duro e frio em sua voz. Faça seu trabalho, detetive, e me deixe fazer o meu. Capítulo 33. M. Ela não sabia por que se chamava Lago Lanterre,
mas o nome sempre a fazia pensar em noites mágicas, vaga-lumes e ondulações douradas na água. Todos os verões, desde que tinha 10 anos, quando o calor da cidade se tornava sufocante demais, era naquele lago que sua família se refugiava. Ali eles passavam os NS de semana, remando na canoa ou chapinhando entre os juncos. O lago era supostamente um ótimo local para pesca, e seu pai às vezes levava a vara para a água, mas Amy nunca tinha entendido que havia de tão fascinante em manusear linhas, anzóis e molinetes. Não, aquele era o lugar onde ela podia simplesmente estar e não fazer nada, onde ela e a mãe se sentiam seguras. Nem se deram o trabalho de pedir permissão à detetive Rizzoli. Em vez disso, simplesmente arrumaram as coisas e partiram. E agora que estavam ali, Amy sabia que tinha sido a decisão certa. Só queria que tivessem pensado melhor no que levar. Na pressa de deixar a cidade naquela manhã, sua mãe simplesmente enchera sacolas de compras com itens aleatórios da cozinha. Mas iam dar um jeito. Sempre davam. O ronco distante de motor atraiu o olhar de Amy para uma lancha deslizando pela água, um incômodo barulhento que quebrava o silêncio do Lago Pacífico, mas que era esperado em uma tarde quente e ensolarada. À noite, todos os barcos teriam desaparecido, deixando que os patos mergulhões reinassem novamente. Amy, você já está com fome? Gritou a mãe da varanda dos fundos. Não muita. A que horas quer jantar? Quando você quiser. Juliane desceu o caminho até o lago e se juntou a ela na beira da água. Por um momento, elas ficaram lado a lado, em silêncio, ouvindo o farfalhar das folhas das árvores. Devíamos passear de canoa amanhã, sugeriu Juliane. Bem cedo, antes de as lanchas aparecerem, nós entramos na água. Tudo bem. A mãe olhou para ela. Você está com medo, meu amor? Você não? Juliane olhou para o lago. Já passamos por coisas piores. Vamos superar isso também. Por enquanto, temos que viver um dia de cada vez. Ela se virou para voltar para casa. Vou terminar de desfazer as malas, depois podemos abrir uma garrafa de vinho. Tem certeza de que é uma boa ideia? Acho que uma taça cairia bem para nós duas. Eram quase 9 da noite quando finalmente se sentaram para jantar. A refeição não se parecia com nada que Juliane costumava preparar. Logo ela, que se orgulhava de sua comida e não poupava esforços na cozinha. Naquela noite, comeram um espaguete com molho marinara semi-pronto e uma salada temperada apenas com azeite e sal. Um sinal de que Juliane estava mais preocupada do que deixava transparecer. As lanchas finalmente tinham se recolhido. Com exceção do grasnado fantasmagórico de um mergulhão, a noite estava silenciosa. As duas ainda estavam abaladas com os acontecimentos recentes, se comeram em silêncio, tomando goles ocasionais das taças de vinho. Aquela cabana poderia ser o refúgio delas, mas a escuridão as deixou nervosas outra vez, e elas não conseguiam deixar de ficar atentas a qualquer ruído suspeito. O estalar de um galho, o farfalhar de um arbusto. O toque do celular assustou tanto Amy que ela derrubou a taça e derramou o cabernet sobre a mesa. Com o coração acelerado, jogou um guardanapo para enxugar o vinho enquanto Juliane atendia a ligação. Sim, estamos bem. Está tudo bem. Amy lançou um olhar interrogativo para a mãe, e Juliane murmurou as palavras a seu pai. Ele provavelmente se sentia culpado por não estar lá com elas, mas Juliane insistiu que ele deveria ir para o hospital como de costume. Alguém precisava ficar na casa para dar a impressão de que continuava ocupada e para que o perseguidor achasse que Amy ainda estava lá. Essa era a melhor maneira de manter ela dele segura, Juliane disse a ele, desviando a atenção do perseguidor. Sim, liguei para a detetive Rizzoli, garantiu Juliane. Ela não está feliz por estarmos aqui, mas pelo menos sabe onde nos encontrar. Ela entrou em contato com o departamento de polícia de Douglas e os deixou a par da situação. Não precisa se preocupar, Mike. De verdade. Ela estava falando com a voz de "eu tenho tudo sob controle", que Amy conhecia tão bem, uma voz que funcionava também com o pai. Ele podia ser médico, estar acostumado a dar ordens na UTI, mas em casa estava feliz em obedecer a mulher, porque ela realmente mantinha tudo sob controle, do talão de cheques à cozinha. Quando por Amy desligou, Juliane parecia exausta por causa do esforço para acalmar o marido e abriu um sorriso cansado para Amy. Ele queria estar aqui com a gente. Ele ainda pensa em vir no sábado? Sim. Vai vir direto do hospital. Pede a ele para trazer mais algumas garrafas de vinho. Juliane riu. Pobrezinha. Presa aqui no meio do nada, tendo apenas seus pais entediantes como companhia. Tédio é bom. Neste momento, é exatamente disso que precisamos. Amy levou os pratos até a pia e se virou para olhar para a mãe, sentada com o olhar perdido, os dedos tamborilando na mesa. Juliane nunca admitia quando estava com medo. Nunca admitia nada que pudesse deixar ela preocupada, mas Amy sabia o que estava passando pela cabeça da mãe sem que ninguém precisasse lhe dizer. Podia ver em seus dedos, que digitavam incansavelmente um código Morse de medo. Juliane se levantou. Vou dar uma olhada no carro outra vez. Não consigo encontrar meus chinelos em lugar nenhum e tenho certeza de que os coloquei na mala. Talvez estejam no chão do banco traseiro, ou no porta-malas. Talvez estejam debaixo de todas aquelas sacolas de compras. Juliane pegou uma lanterna na gaveta da cozinha e saiu, a porta de telas fechando atrás dela com um rangido. Amy ouviu os passos da mãe descendo os degraus da varanda e, pela janela, viu a silhueta de Juliane desaparecendo por entre as árvores, em direção ao acesso de carros. Amy voltou para a pia e começou a lavar a louça do jantar. Nenhuma das duas tinha comido muito naquela noite, e ela jogou o espaguete frio que havia sobrado no lixo, lavou e secou a louça e colocou-a de volta no armário. Juliane ainda não havia retornado. Amy olhou pela janela,
mas não a viu, tampouco avistou a luz da lanterna. Para onde a mãe teria ido? Ela hesitou entre sair para procurar Juliane e Caroline, na cozinha bem iluminada. Os segundos se passaram. Ela não ouviu gritos, nada que a deixasse preocupada, apenas o cricrilar dos grilos. Ainda assim, alguma coisa não estava certa. Foi até a varanda. Mãe? Chamou. Não houve resposta. Não viu a luz de nenhuma das outras casas em torno do lago. A cabana delas era a única ocupada naquela noite. Estavam sozinhas ali, escondidas naquela oresta, longe da estrada principal. Era exatamente o que elas queriam, mas agora Amy estava começando a ter dúvidas, a se perguntar se não teria sido um erro irem se esconder ali. Mãe? Amy ouviu respingos no lago e viu ondulações perturbarem o reeixo do luar na água. Apenas um pato ou um mergulhão. Nada com que se preocupar. Ela voltou para dentro de casa, mas assim que a porta de tela se fechou, ouviu outro barulho. Aquele não vinha do lago, estava muito mais perto. Um farfalhar, o estalar de um galho. Passos. Ela olhou pela porta de tela, tentando distinguir quem ou o que estava se aproximando. Seria Juliane voltando do carro? Então ela viu um vulto emergir da sombra das árvores. Ele parou no caminho, a silhueta denida contra o brilho tênue do lago. Não era Juliane. Era um homem, e estava vindo em sua direção. Foi quando ela começou a gritar. Capítulo 34. Jane. Mesmo antes de entrar na cabana, Jane viu sangue. Estava salpicado pelo chão e pela parede oposta em um jato arterial, como a rajada de uma metralhadora. Sem dizer uma palavra, ela parou na varanda e se abaixou para colocar sapatilhas descartáveis nos sapatos. Ao se levantar outra vez, respirou fundo, preparando-se para o que a esperava dentro da cabana. Lá fora, o acheirava terra úmida e agulhas de pinheiro, mas lá dentro um cheiro diferente a aguardava. Um cheiro que já havia sentido vezes demais. Como você pode ver, o ataque começou na cozinha, disse o sargento detetive Good. Ele tinha sido o primeiro detetive a chegar ao local, e seus olhos estavam inchados e vermelhos por causa da noite insone. Investigações de homicídio eram raras naquela área rural, e na noite anterior ele havia se deparado com um caso que claramente o deixará abalado. Como se relutasse em revisitar a cena de horror, ele ficou parado na varanda por um momento antes de finalmente abrir a porta de tela e entrar na cabana. É bastante óbvio o que aconteceu, disse ele. O sangue contava a história. Havia espirros secos nas paredes e nos armários da cozinha, bombeado em rajadas por um coração que batia freneticamente. Uma cadeira tombada de lado e, no chão, vidro quebrado e marcas de sapato que mostravam os passos da dança frenética entre agressor e vítima. Continua pelo corredor, disse o sargento Good. Ele a conduziu para fora da cozinha, seguindo o rastro de sangue. Apenas algumas semanas antes, Jane havia seguido uma trilha como aquela, na casa de sua Soares. Parecia um pesadelo se repetindo. Ela se deteve quando seus olhos pousaram em uma única marca de mão na parede, deixada pela vítima, que, atordoada e sem forças, havia procurado desesperadamente por apoio antes de cambalear para a frente. No quarto, a trilha finalmente terminava. Ali não havia mais arco de sangue arterial nas paredes. Muito sangue já fora perdido e restava pouco para o coração bombear. O que ainda havia no corpo da vítima moribunda simplesmente escorrera da ferida em um leque cada vez menor e se acumulara na poça coagulada aos pés de Jane. O médico legista já havia removido o corpo, mas seu contorno ainda era visível, deixado pelas roupas encharcadas de sangue. Mandamos transportar o corpo para Boston, como você solicitou, informou Good, já que isso parece estar ligado ao caso que vocês já estão investigando. Jane assentiu com a cabeça. Gostaria que a nossa médica legista realizasse a necropsia. Tudo bem, isso simplifica bastante as coisas para nós. Na verdade, para todo mundo, uma vez que vocês já conhecem os outros elementos do caso. Os depoimentos das testemunhas deixam poucas dúvidas sobre o que aconteceu. Ele olhou para Jane. Há mais alguma coisa que você precise ver? O veículo está estacionado na via principal. Ou ele se perdeu no caminho até aqui ou... Não queria alertá-las de que estava na região. Good assentiu com a cabeça. A explicação na qual eu apostaria. Eles saíram da cabana e caminharam pela estradinha de terra em direção à via pavimentada que ladeava a margem sul do lago Lanterre. Quando chegaram lá, Good disse, pronto, aqui está o veículo. O carro para o qual ele apontou estava a apenas alguns metros da estrada de terra que levava à cabana do Zantrin. Era um Honda Civic verde escuro com placa do Maine e um adesivo de inspeção vencido. O veículo claramente já tinha muitos anos de uso, a julgar pelo chassi enferrujado e pelos vários amassados na porta do motorista. Verificamos a placa e confirmamos que o carro estava registrado em nome de James Cragon, de Portland, Maine, mas o endereço não é mais válido. O proprietário disse que Cragon atrasou o aluguel e teve que ser despejado há cerca de 4 meses. As impressões digitais coincidem, então sabemos que é ele. Nós revistamos o veículo e encontramos um saco de dormir e um travesseiro no banco de trás, além de meia dúzia de garrafas vazias de conhaque com café. Parece que ele estava morando no carro havia algum tempo. Onde está o celular dele? Nós não encontramos nenhum celular. Jane franziu a testa. Temos quase certeza de que ele tinha um celular pré-apago. Eu não faço ideia de onde possa ter ido parar, mas você vai se interessar pelo que nós encontramos. Ele pegou o celular e acessou uma imagem.
Está no laboratório estadual agora, mas tirei uma foto porque achei que você gostaria de ver. Jane olhou para a imagem na tela do celular. Era um martelo. Nós o encontramos debaixo do tapete do porta-malas, ao lado do estepe. O fato de ele ter um martelo não é exatamente incomum, mas você perguntou se havia um. Tinha sangue nele? Não consegui ver nada a olho nu, mas o laboratório criminal acabou de me mandar uma mensagem. Encontraram vestígios de sangue na cabeça do martelo. O sol da tarde agora brilhava diretamente em seus olhos e ele o semicerrou por causa da claridade. A luz forte destacava cada ruga e cada mancha em seu rosto. Se for o sangue da sua vítima em Boston, isso pode solucionar todos os seus problemas. É o que parece. Ele a observou por um momento. O perseguidor está morto. As mulheres estão seguras. Ainda assim, você não parece satisfeita. Ela suspirou e olhou para as árvores. Eu gostaria de dar mais uma olhada na cabana. Claro, os peritos a terminaram. Então que à vontade. Tenho que voltar para a cidade agora. Qualquer dúvida, é só me ligar. Jane caminhou sozinha de volta à cabana. Ficou parada do lado de fora por um momento, no quintal, ouvindo o chiurear dos pássaros, o vento farfalhando nas árvores. Naquela manhã, ela e Frost haviam interrogado Amy e Juliane sobre o que acontecerá ali na noite anterior, e as declarações delas passavam pela mente de Jane outra vez enquanto ela subia os degraus da varanda. Amy, ele saiu da oresta e veio direto na minha direção. Eu tentei fechar a porta para impedi-lo de entrar, mas ele forçou e conseguiu. Eu sabia que ele ia me matar. Juliane, eu estava perto do lago, olhando para a água, e a ouvi gritando. Ouvi Minella gritando e corri na mesma hora para a cabana. Jane entrou e parou na cozinha, examinando mais uma vez os armários manchados de sangue, o vidro quebrado, a cadeira tombada. Virou-se para a bancada e olhou para o bloco de madeira onde cavam encaixadas as facas. Uma das cavidades estava vazia. Era uma fenda larga, grande o suficiente para acomodar uma faca de chefe. Juliane, corri para a cozinha. Ele estava lá, imprensando Amy contra a parede e com as mãos em volta do pescoço dela. Não pensei. Fiz o que qualquer mãe faria. Peguei uma faca na bancada. As evidências do que tinha acontecido em seguida estavam espalhadas pelos armários e pelo chão, e Jane viu tudo se desenrolando em sua mente como se estivesse acontecendo naquele exato momento. Juliane ena a faca nas costas do agressor. O homem ferido berra e se vira para atacá-la. Investe contra ela. Em desespero, ela o ataca cegamente e a lâmina corta seu pescoço. Dessa vez o ferimento é fatal, mas não o mata de imediato. Ele ainda tem força suficiente para tentar tirar a faca dela. Na luta, ela corta a mão. Agora a visão dele já está embaçada. Às cegas, ele cambaleia até o corredor, onde estica o braço para se apoiar, deixando a marca de sua mão na parede. A essa altura já perdeu tanto sangue que tudo está começando a escurecer. Ele cambaleia até o quarto, um beco sem saída. E então suas pernas não conseguem mais sustentá-lo. Jane parou e olhou para o local onde o corpo de James Craigon finalmente sucumbira. Ali ele dera os últimos suspiros enquanto o sangramento diminuía para um lete, enquanto seu coração falhava até finalmente parar por completo. Juliane, quando liguei para o serviço de emergência, ele ainda estava vivo. Tenho certeza de que estava. Ele não disse nada. Não nos disse por que atacou. Quando a polícia chegou, ele estava morto, então nunca vamos saber por que ele escolheu Amy. Porque ele não a deixava em paz. Amy. Jane deu uma olhada no quarto, nas cortinas de renda, nos bichos de pelúcia alinhados na prateleira. Aquele devia ser o quarto de Amy. Depois daquela noite de terror, ela e a mãe tinham sido levadas de volta para Boston, deixando tudo para trás na cabana. A mala vazia de Amy ainda estava no armário, e havia roupas íntimas, meias e camisetas nas gavetas da cômoda. As escovas de dente ainda estavam no armário do banheiro compartilhado, junto com um frasco de comprimidos para a hipertensão de Juliane e uma caixa de tintura de cabelo Clairol. Jane saiu da cabana e foi até a varanda da frente, onde pegou o celular para ligar para Frost. Você ainda está na casa dos Antrim? Perguntou ela. Como elas estão? Muito abaladas, mas bem, considerando as circunstâncias, respondeu ele. O Dr. Antrim está em casa com elas, e Juliane subiu para dormir um pouco. Alguma surpresa no lago? Talvez. A equipe de perícia encontrou um martelo no carro de Craigon. O laboratório encontrou vestígios de sangue. Se for o sangue de Sua Soares, isso resolveria tudo. Exceto o porquê. Nós ainda não sabemos o motivo. Porque ele matou Soa. Porque estava perseguindo Amy. Porque tudo isso. Sei que você odeia quando eu digo isso, mas, bem, é um mistério. Odeio quando você diz isso. Ela olhou para o lago, onde um casal remava em uma canoa vermelha. A tarde estava sem vento, a superfície da água, lisa como um espelho. É muito bonito aqui. Me dá vontade de comprar uma casa no lago também. Isso pede uma comemoração, não acha? Alice está querendo experimentar um restaurante italiano novo depois da Newton. No escritório dela não se fala de outra coisa. O que você acha? Talvez. No momento, tem mais um detalhe que eu preciso verificar. O quê? A necropsia. Embora usasse o traje de proteção completo e o cabelo estivesse escondido sob uma touca de papel, não havia dúvida de que a pessoa que estava diante da mesa de necropsia era Maura. Enquanto a observava pela janela da antessala do necrotério, Jane se perguntou o que tornava Maura tão reconhecível. Sua postura distinta ao pegar um bisturi? Seu foco imperturbável ao olhar para o cadáver sobre a mesa? Nem mesmo quando Jane empurrou a porta e entrou na sala de necropsia, Maura desviou os olhos do cadáver.
Em vez disso, continuou com a incisão em Y e começou a cortar as costelas. Você já determinou a hora da morte? Perguntou Jane, juntando-se a Maura na mesa. Minha estimativa é consistente com as declarações das testemunhas. Maura levantou o externo e expôs os órgãos dentro da caixa torácica. A morte ocorreu por volta de 10 ou 11 da noite. Já examinei a facada nas costas. A lâmina penetrou no espaço intercostal entre a quinta e a sexta costela, e o ferimento é consistente com as dimensões da faca de chefe que foi coletada como evidência. Maura apontou para o pescoço do morto, onde a ferida, agora sem sangue, se abria como uma segunda boca, rosada e sorridente. E, como você pode ver, o segundo ferimento atingiu a artéria carótida esquerda. Falei com meu colega em Worcester. Ele esteve no local do crime ontem à noite e descreveu como um banho de sangue. É verdade, disse Jane. Eles poderiam ter feito essa necropsia em Worcester. Você não precisava mandar o corpo para Boston. Mas sei que você não vai deixar nada passar. E você está nessa investigação desde o início. Achei que ia gostar de acompanhar o caso. Obrigada. Aquilo era sarcasmo. No caso de Maura, por vezes era difícil dizer, e a expressão em seu rosto não dava nenhuma pista enquanto ela dissecava o coração e os pulmões e expunha as artérias coronárias. Sem movimentos desnecessários, cada incisão era ciente e precisa. As coronárias estão desobstruídas, disse Maura, e olhou para o rosto magro, mesmo que ele não pareça nada saudável. Sim, isso acontece quando a pessoa está morta. Eu estou falando da Kakeshia. As roupas eram de vários tamanhos maiores, e está vendo como as têmporas estão afundadas? Ele perdeu muito peso. Jane pensou nas garrafas vazias de conhaque com café no carro. Alcoolismo. Isso pode ser parte da explicação. Maura afastou as alças do intestino delgado, mas acho que este foi o verdadeiro motivo. Ela apontou para uma massa protuberante. Câncer de pâncreas, com metástase para o fígado. Ele tinha câncer, em fase terminal. Estava morrendo. Jane olhou para os olhos fundos de James Cragon. Você acha que ele sabia? Bastava se olhar no espelho. Jane balançou a cabeça. Isso não faz sentido. O homem tinha câncer e devia saber que estava morrendo. Por que perseguiria uma mulher? Por que segui-la até o lago e atacá-la? Maura ergueu os olhos. Você viu as marcas de estrangulamento no pescoço de M? Vi. Eram evidentes? Você não acredita na vítima? É da minha natureza fazer perguntas. Você sabe disso. Os hematomas eram tênues, disse Jane. Mas estavam lá. E lembre-se, a ex-mulher dele também foi estrangulada. Nunca comprovado que Cragon era o assassino. Mas depois desse ataque, parece ainda mais provável. Probabilidade não é prova. Uma frase típica de Maura. O tipo de comentário que irritava Jane, embora ela soubesse que era verdade. Maura largou o bisturi. O que posso dizer é a hora da morte, a causa da morte e a identidade da vítima. As impressões digitais e o tipo sanguíneo deste homem confirmam que ele é James Cragon, com 56 anos. O celular de Jane tocou. Ela enou a mão sob a bata cirúrgica e tirou-o do bolso. Detetive Rizzoli. Tenho uma notícia que vai deixar você feliz, disse o sargento Goode. Então, por favor, me deixe feliz. É sobre o martelo que nós encontramos no carro de James Cragon. O laboratório acaba de confirmar que o sangue no martelo é humano e corresponde ao de Sua Soares. Parabéns! Você pegou o assassino. Jane olhou para o cadáver oco. Deveria estar feliz porque a última peça do quebra-cabeça tinha acabado de se encaixar, aliviada por poder encerrar o caso do assassinato de Sua Soares. Mas, em vez disso, ao olhar para o rosto de James Cragon, ela pensou, por que tenho a sensação de que estou deixando passar alguma coisa? Capítulo 35. Angela. Esta noite estou sendo celebrada como uma heroína. Todos ao redor da mesa estão me chamando assim. E quero aproveitar, porque não é sempre que a boa e velha mãe é motivo de uma rodada de brindes além de ser levada para jantar fora. Um jantar excelente, diga-se de passagem, e nem fui eu que preparei, porque estamos em um dos restaurantes mais caros onde já comi. Foi Alice Frost quem escolheu, então acho que tenho que dar crédito a ela pelo menos por isso, mesmo que tenhamos dirigido meio caminho para Framingham até chegar aqui. Alice conhece todos os melhores lugares para comer bem, e quando você é advogada em um escritório de alto nível como ela, recebe dicas sobre os novos chefes mais badalados. Acho que eu poderia aprender a gostar dela. Um dia. Ela também escolheu vinho para toda a mesa esta noite, e isso é outra coisa em que ela é muito boa. Já tomei 2 taças, e o garçom se aproxima para me servir mais uma. Com a garrafa na mão, ele faz uma pausa e inclina a cabeça interrogativamente. Vá em frente, mãe, diz Jane. Vou levá-la para casa, então que há vontade para beber. Abro um sorriso zonzo para o garçom, que enche minha taça. Enquanto bebo e olho para as pessoas em volta da mesa, penso que gostaria que Vince estivesse conosco. Ele adora uma boa celebração. Quando ele voltar da Califórnia, vou trazê-lo a este restaurante para comemorarmos. Todos nós temos algo para comemorar esta noite. Jane e Belry solucionaram o caso. Alice foi promovida a sócia e a minha pequena Regina acabou de completar o 1º ano do jardim de infância. Olho para todos à mesa, Alice, Belry, Gabriel, Jane e Regina, e penso, sou uma mulher de muita sorte. Quando Vince voltar para casa, minha vida vai estar perfeita. Um brinde a Angela Rizzoli, super-heroína.
diz Gabriel, erguendo o copo de água tônica, que desarmou sozinha um homem armado. Bem, não totalmente sozinha, admito. Eu tinha Agnes Kaminsky me dando cobertura. Então, mesmo que ela não esteja aqui, deveríamos brindar a ela também. Um brinde a Agnes, dizem todos, o que faz com que me sinta um pouco mal por não a ter convidado. Por outro lado, sei que se tivesse feito isso, ela estaria aqui reclamando, que a comida está muito salgada, a música muito alta, e que idiota pagaria $30 por uma entrada. Então ergo minha taça de vinho para fazer um brinde. E parabéns a Jane e Belry. Depois de todas essas semanas, depois de todo o trabalho árduo, vocês finalmente pegaram o assassino. Tecnicamente, nós não o pegamos. Mãe, Jane me corrige. Mas vocês solucionaram o caso, e ele nunca mais vai fazer mal a ninguém. Então, um brinde aos melhores detetives de Boston. Jane parece um pouco relutante em aceitar o brinde, mesmo que todos os outros tomem um longo gole em sua homenagem. Conheço minha muito bem e dá para ver que algo a está incomodando. E isso, por sua vez, também me incomoda. É o fardo da maternidade. Não importa a idade dos seus eu, os problemas dele serão sempre problemas seus. Eu me inclino na direção da minha e pergunto baixinho, o que foi, Jane? Foi só uma investigação longa e frustrante. Quer falar sobre isso? Não, não é nada demais. Apenas detalhes irritantes. Coloco minha taça de vinho na mesa. Criei a detetive mais inteligente do mundo. Faço uma pausa quando percebo que o parceiro dela, Belry, também está ouvindo, mas ele não se ofende, apenas faz uma saudação bem-humorada. Sem dúvida nenhuma, senhora Rizzoli. Tudo bem, eu criei a metade feminina da dupla de detetives mais inteligente do mundo. Me corrijo. Você herdou esse talento de alguém, e não acho que tenha sido do seu pai. Jane bufa. Também não acho. Então talvez tenha herdado isso de mim. Talvez eu possa jogar um pouco de luz sobre o seu caso. Olhar as coisas de uma nova perspectiva. O que acha? Não tenho tanta certeza, mãe. Posso não ser policial e sei que é fácil me subestimar porque sou uma mulher mais velha e tudo mais, mas... Isso, interrompe Alice, agitando a taça de vinho no ar, é culpa da sociedade. Nós, mulheres, perdemos todo o nosso valor quando envelhecemos além do nosso auge reprodutivo. Talvez. Não sei sobre essa coisa de auge reprodutivo. Só quero ser ouvida. Olho para Jane. Se algo estiver incomodando você, talvez eu possa ajudar. Jane suspira. Não sei o que está me incomodando. Mas você sabe que tem alguma coisa errada. É isso? Tudo bem, entendi. Da mesma forma que eu sabia que tinha algo errado quando seu irmão Frank me contou que ia passar a noite na casa de Mike Popovich, quando, na verdade, ele estava na pedreira fumando maconha. Eu sabia porque tenho bons instintos. Só preciso pensar, diz Jane. E posso vê-la fazendo exatamente isso, enquanto passamos para o tiramisu de sobremesa e eu bebo uma quarta taça de vinho. Ela tomou apenas uma taça a noite toda porque hoje vai me levar em casa. É o lado servidora pública dela. Jane tem um compromisso profundo com o cumprimento da lei, ou seja, ela não relaxou muito a noite inteira. E a mente dela permanece claramente em outro lugar. Jane ainda está distraída quando entramos em seu carro e avelamos o cinto de segurança. Ela e Gabriel vieram em carros separados e ele está levando Regina direto para casa, para dormir. Então somos só eu e Jane. Gostaria de ter mais tempo sozinha com minha lhã. A vida passa muito rápido. Ela é muito ocupada. Quando tenho Jane só para mim, ela sempre parece ter pressa de estar em outro lugar. Foi um jantar e tanto, hein, mãe? Diz ela. Alice escolheu um ótimo restaurante. Dou um tapinha na preciosa caixa de sobras no meu colo. Acho que aquela mulher talvez tenha mais a oferecer do que apenas frases inteligentes. Suspeito que isso seja um elogio. Eu não iria tão longe. Olho pela janela e vejo Alice e Belry entrando no carro. Um homem tão legal como Belry merece uma mulher mais gentil. Mas, quando se trata de amor, gosto não se discute. Jane liga o carro e saímos do estacionamento do restaurante. Mais à frente, uma viatura com luzes piscando acabou de parar uma caminhonete e os dois veículos estão no acostamento. Jane, é claro, diminui a velocidade para avaliar a situação e decidir se há algo que requer sua intervenção. Essa é a minha lhã, sempre farejando problemas. Assim como eu. Acho que os Greens mudaram, digo. Pergunta ela, que não está me ouvindo porque sua atenção ainda está focada na viatura. Faz alguns dias que não vejo nenhum dos dois. Mas vi luzes acesas dentro da casa, então acho que eles devem ter um daqueles temporizadores automáticos. Aqueles que acendem as luzes quando escurece, para afugentar os ladrões. Mãe, com você vigiando aquela casa o tempo todo, um ladrão não tem a menor chance. Isso me faz rir. Acho que você tem razão. Se vir alguma coisa, comunique. Você leva isso a um outro patamar. Satisfeita porque a viatura tem tudo sob controle, ela continua dirigindo. É bem provável que os Green tenham se cansado de você sempre os espionando. Soco de olho no meu bairro. Se eu não fizesse isso, agora Larry Leopold estaria morto e Rick Talley estaria enfrentando uma acusação de homicídio. Você já falou com Jack? Eu acho que ela está com vergonha de falar comigo. Porque ela teve um caso, você quer dizer? Não, acho que é mais por causa do homem com quem ela teve um caso. Larry Leopold? Sério? Bufo. Nunca se sabe, mãe. Talvez ele seja um furacão na cama. Só por um instante penso em Jonas em seu peitoral esculpido. Admito que ele chamou minha atenção. Também admito que,
Em um momento de fraqueza, depois de beber alguns martinis a mais, posso ter alimentado alguns pensamentos pecaminosos. Felizmente, Agnes abriu meus olhos. Agnes sacou quem ele era de verdade desde o início. Agora estou me sentindo realmente culpado por não a ter convidado para jantar conosco esta noite. Por mais irritante que Agnes possa ser, ela coou ao meu lado quando mais precisei. Ofegante e tossindo, com certeza, mas coou ao meu lado. Quando Jane me deixa em casa, percebo que as luzes de Agnes ainda estão acesas. Sei que ela está acordada até tarde e provavelmente está sentada em frente à TV agora, fumando seus amados Virginia Slims. Provavelmente gostaria da minha companhia e das minhas preciosas sobras. Vou até a porta ao lado e toco a campainha. Angie, diz ela com a voz rouca quando me vê na porta. Dou um passo para trás, sufocada pela nuvem de fumaça de cigarro que sai da casa dela, como se houvesse um incêndio. Acabei de me servir uma dose de uísque. Entre e beba comigo. Trouxe comida, digo, erguendo minha caixa com as sobras. Alguma coisa para comer cairia bem agora. Ela pega uma garrafa de uísque na mesinha de centro. Posso servir uma dose dupla para você? Por que não? Na manhã seguinte, pago o preço. Acordo com uma dor de cabeça latejante e uma vaga lembrança de termos bebido a garrafa de Jameson até a última gota. O sol está raiando e a luz é tão intensa que mal consigo abrir os olhos. Olho para o relógio e gemo quando vejo que já é meio-dia. Nunca mais vou tentar acompanhar Agnes. Que bela super-heroína eu sou, se uma mulher de 78 anos consegue me deixar no chinelo. Eu me sento, massageando as têmporas. Em meio a latejar na minha cabeça, ouço a campainha. A última coisa que quero no momento é receber visitas, mas estou esperando um pacote de Vince, então calço chinelos e vou até o hall de entrada. Fico surpresa quando abro a porta da frente e me deparo com Tricia Talley parada do lado de fora em vez do entregador da UPS. Nas últimas semanas, ela fez da vida dos pais um verdadeiro inferno. Agora ela está na minha varanda, com os olhos baixos e os ombros caídos. Encontrei isso preso na sua porta, diz ela, e me entrega um folheto da pizzaria local. Tricia, suspiro. Sei que você não está aqui só para me entregar cupom de pizza. Não. Você quer entrar? Quero. Eu acho. Olha, você pode esperar alguns minutos na sala. Fui dormir muito tarde ontem, então me dê um tempinho para me vestir que eu já volto. Vou para o meu quarto para jogar água no rosto e pentear o cabelo. Enquanto visto uma calça jeans e uma blusa limpa, eu me pergunto por que diabos essa garota apareceu de repente para falar comigo. Será que foi por isso que ela veio até aqui? Só para conversar? Ou vou sair daqui e descobrir que ela roubou minha prataria ou algo assim? Com adolescentes, nunca se sabe. Quando volto, ela não está na sala, onde a deixei. Sinto o cheiro de café sendo preparado e sigo o aroma até a cozinha, onde Tricia está parada diante da bancada, servindo café para nós duas. Ela coloca as xícaras na mesa e se senta, olhando para mim com expectativa. Eu não me lembro de os meus tomarem café aos 16 anos, mas é evidente que ela não apenas bebe, mas também sabe prepará-lo. Ponto para Tricia. Quando me sento, vejo suas mãos se abrindo e se fechando, como se ela não conseguisse decidir se precisa delas para aquela conversa em particular. Foi culpa minha o que aconteceu. Começa ela. Quero dizer, não fui eu quem estragou tudo, mas piorei as coisas. Não estou entendendo muito bem esta conversa. Foi tudo por causa da aula de biologia. Agora realmente não estou entendendo nada. Um pouco antes do M do ano letivo, nós tivemos uma aula sobre genética no laboratório. Tivemos que espetar o dedo e coletar nosso próprio sangue. Ela faz uma careta ao se lembrar. Eu odiei. Me furar. Aceno com a cabeça, solidária. Também não consegui fazer isso sozinha. Meu parceiro de laboratório teve que furar o meu dedo para mim. Ela franze a testa. A senhora fez aula de biologia? Fiz, Tricia. Pode ser difícil de acreditar, mas eu já estive no ensino médio. E também briguei com meus pais. Ei, se quer saber, eu era uma garota muito popular. Mas por que você está me contando sobre a sua aula de biologia? Nós estávamos estudando tipos sanguíneos. Sabe? A, B, O. E depois de nos espetarmos, nós tínhamos que descobrir nosso próprio tipo sanguíneo. Descobri que sou B positivo. O que é? Tipo, 9% da população. Não é tão incomum, certo? Então, como nós estamos aprendendo noções básicas de genética e como os tipos sanguíneos são herdados, quis descobrir o tipo sanguíneo da minha mãe e do meu pai, para um trabalho valendo ponto extra. Vixe, é aí que o nosso sistema educacional falha. Ele não prevê catástrofes desse tipo. Não leva em conta as possíveis consequências de sabermos demais. Minha mãe guarda o cartão de doadora de sangue na carteira, então eu já sabia que ela era positivo. Aí perguntei ao meu pai, e ele me disse que era o positivo. Foi quando eu soube. Ela respirou fundo. Não tem como você ter uma mãe A positivo e um pai O positivo e ter um B positivo, sabe? Com um gesto furioso de mão, ela enxuga as lágrimas. Minha mãe negou, mas eu sabia que ela estava mentindo. Eu não aguentava mais olhar para ela. Não aguentava ver meu pai e ela juntos e nir que estava tudo bem, enquanto o tempo todo eu sabia que não estava. Ela olha para mim com reza. Foi por isso que fugi. Eu tinha que me afastar deles por um tempo, mas liguei para meu pai para ele saber que eu estava bem. Ele me achou na casa de uma amiga e começou a gritar comigo sobre como eu era ingrata e como eu não valia nada, e eu simplesmente não consegui segurar. Eu disse a ele que ele não era meu pai. Eu disse que todos nós estávamos vivendo uma grande mentira.
Foi você quem contou a ele? Ela baixou a cabeça. Foi errado fazer isso. Então ele não descobriu por meio de um detetive particular. Que detetive particular? O homem na van branca. Eu não sei de nenhuma van branca. Só sei que não deveria ter contado a ele. Eu deveria ter guardado o segredo. Deveria ter deixado ele continuar pensando que não havia nenhum problema. Deixar ele acreditar que somos só uma falsa família feliz. Mas não consegui. Você também disse a ele que Larry era seu pai? Não, eu não sabia que era ele. Ela faz uma careta, uma expressão de desgosto perfeitamente apropriada. Que outra cara uma pessoa faria ao descobrir que tem os mesmos genes que Larry Leopold? Não posso acreditar que a minha mãe e ele, ela estremece. Então, como Rick descobriu? Minha mãe finalmente confessou. Naquela noite, contou a ele quem era o homem. E foi por isso que tudo aquilo aconteceu. Foi por isso que o meu pai foi até a casa do Larry. Ah, Trícia, que loucura. Eu sei. Ela suspira. E poderia ter sido pior, muito pior, se a senhora não estivesse lá para impedir. Senhora Rizzoli. Ele poderia ter matado Larry. Então ele teria acabado na prisão pelo resto da vida. Tudo por minha causa. Não, querida. Não foi por sua causa. Por favor, não se culpe por isso. Foram os adultos que erraram. Faça uma pausa. Geralmente são os adultos. Ela apoia a cabeça nas mãos e chora silenciosamente. Trícia é tão diferente da minha quando adolescente. A minha Jane não chorava silenciosamente. Quando alguém a machucava, ela não chorava, ela revidava. Mas Trícia é uma menina muito mais sensível e vai precisar da ajuda da mãe para superar isso. Preciso ligar para Jack. Vai ser uma conversa desconfortável porque ela não sabe quanto eu sei sobre sua família. Mas ela e Trícia precisam uma da outra agora, e talvez eu tenha que ser a responsável por ajudar as duas a se reconciliarem. Acompanho Trícia até a porta da frente, enquanto ela caminha pela rua. Penso no que vou dizer a Jack ao telefone. Nada de julgamento. Ela já sabe que o que fez foi uma sacanagem, e com Larry Leopold. Mas agora precisa de uma amiga. Por um momento, permaneço na minha varanda, examinando a vizinhança, reunindo coragem para fazer a temida ligação. Embora tudo pareça igual, de alguma forma a rua está diferente. O jardim dos Leopold está tão bem cuidado como sempre, mas dentro daquela casa há um casamento em crise. Jonas, o homem anteriormente conhecido como membro das Forças Especiais da Marinha do bairro, não está em seu lugar habitual na janela, levantando pesos. Provavelmente está com medo de mostrar a cara, agora que foi exposto como uma fraude. E os Green? Mesmo em um domingo ensolarado e lindo, as persianas permanecem fechadas, seus segredos guardados. Estou prestes a voltar para casa quando vejo uma van branca familiar se aproximando. É a mesma van que não para de passar pela minha rua, aquela que vi há algumas noites estacionada em frente à casa dos Leopold. Eu tinha presumido que pertencia a um detetive particular contratado por Rick, mas agora sei que isso não é verdade. Então, quem está dirigindo a van e por que ela está no meu bairro? Lentamente, ela passa pela minha casa e estaciona junto ao meio, algumas casas adiante. O motorista desliga o motor e simplesmente fica parado. Porque ele não sai. O que está esperando? Não aguento mais a incerteza. Sou a mulher que enfrentou um homem armado que salvou a vida de Larry Leopold. Certamente posso resolver esse pequeno mistério. Pego meu celular e saio. É a primeira vez que a van para aqui por tempo suficiente durante o dia para que eu possa dar uma boa olhada nela. Tiro uma foto da placa traseira e, em seguida, vou até a porta do motorista e bato na janela. Olá? Chamo. Olá? Ele levanta os olhos do celular e me encara. É um homem loiro de 30 e poucos anos, com ombros largos e rosto taciturno. Nenhum vestígio de um sorriso. Para quem você trabalha? Pergunto. Ele se limita a me olhar em silêncio, como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. É que é minha função cá de olho no bairro. Já vi você aqui na rua várias vezes e gostaria de saber o que você quer. Acho que ele não está me ouvindo, porque continua sem me responder. Talvez seja porque só o que ele vê é uma dona de casa de meia-idade, alguém que ele pode simplesmente ignorar. Já fui ignorada por tempo demais, estou cansada. Endireito a coluna. É hora de falar com a voz da minha com a autoridade dela. O que uma policial diria? Vou ter que registrar uma ocorrência. Digo, isso resolve o problema. Eu tenho uma entrega para fazer, diz ele por M. Flores. Para quem? Me deixe conferir o nome. Está em uma prancheta na parte de trás. Ele sai da van. O homem é ainda maior do que parecia no banco do motorista. Enquanto sigo até a traseira da van, tenho a sensação de estar andando atrás do próprio Hércules. Talvez você possa dar uma olhada no nome que está no cartão, diz ele, e me dizer se estou no endereço certo. Me mostre. Ele abre a porta traseira e se afasta para que eu possa olhar as ores. Só que não tem or nenhuma. Apenas uma van vazia. Uma mão cobre minha boca. Tento me libertar. Tento revidar, mas estou lutando contra uma parede de músculos. Meu celular cai no chão quando ele me levanta e me coloca na traseira. Ele entra e fecha a porta, me prendendo lá dentro. Depois do sol forte, a van parece tão escura que mal consigo distinguir sua silhueta inclinada sobre mim. Ouço o barulho de tá adesiva. No momento em que respiro fundo para gritar, ele coloca tá adesiva sobre a minha boca. Me vira de bruços e puxa brutalmente minhas mãos para trás. Em segundos, ele amarra meus pulsos e tornozelos, com movimentos rápidos de uma ciência brutal. Um profissional. Isso significa que vou morrer.